Pois é, está difícil passar uma semana aí sem Bento ser notícia no Brasil, né? A última notícia de Bento também não é agradável. O bloqueio de bens pela justiça dos bens de vereadores. Por causa de um processo que está acontecendo, aí o Ministério Público entrou com uma ação contra 4 vereadores e bloquearam, tá? A justiça determinou o bloqueio dos bens deles. E aí Bento Gonçalves vira notícia nacional de novo. E péssima notícia, por sinal. Aliás, falar em péssima notícia, foi péssima notícia que nós recebemos também. Vão consertar o presídio? Hã? Deixa eu ver. Eles vão reformar o presídio e vai continuar ali onde está. Quer dizer, nós vamos aceitar isso. Nós, povo de Bento Gonçalves, vamos aceitar que reformem o presídio ali no centro de Bento Gonçalves, no Marco Zero de Bento. Praticamente isso. Nós vamos aceitar isso assim? Para eles botar de novo, tem 204 presos ali. A prisão foi feita lá 50 anos atrás para 100 presos, 100, 90 e poucos. Tinha quase 300. Deu rebelião. Quantas já deu? Quantas rebeliões já aconteceram ali? Essa última foi terrível. Não morreu ninguém, graças a uma ação maravilhosa da polícia, da nossa brigada militar. Mas espera aí. Não, eu não estou acreditando. Essa eu quero ver. Vão realmente consertar o presídio para reentupir ele de novo. Aliás, entupido ainda continua estando, né? Eu só pergunto o seguinte: o que nossas autoridades estão fazendo? Será que nós não temos lideranças em Bento que mobilizem a população, mobilizem as forças políticas, representativas, empresariais, de clubes, de serviços, para nós tomar... Pô, sabe, 14 milhões para um município, que nem Bento, para um estado que nem o Rio Grande do Sul, e para um Brasil que arrecada tem um PIB de 4 trilhões e 600 bilhões de reais e arrecada mais de 1 trilhão de impostos, pelo amor de Deus. Aí nós temos que... Bom, fecha tudo para o balanço. Onde está a representatividade política de Bento Gonçalves? Ponto de interrogação. Pois olha, eu falei em representatividade política, as televisões estão noticiando, e agora as redes sociais também começaram a divulgar, a 17ª Marcha dos Prefeitos para Brasília. Não é a primeira, não, peraí, é 17ª, quer dizer, é 17 anos que eles estão todos, eles vão lá, 4 mil prefeitos aí em Brasília agora. Eles vão fazer o que lá? 17 anos consecutivos, recebendo diárias, nós pagamos as despesas deles, e o resultado disso, daí? Nós não temos deputados, senadores eleitos aí que representam os prefeitos, representam os municípios, os estados? Aliás, as redes sociais estão pegando pesado. Agora, com o advento do celular, aquela coisa toda, smartphone, estão filmando, fotografando, e já colocaram na internet, está circulando bastante, que a marcha dos prefeitos para Brasília intensificou o mercado do sexo na capital federal. Ou seja, os puteiros de lá estão bombando, né? E nós pagando a conta? Será? Não acredito nisso, não acredito. Deve ter sido algum cara aí que não tem o que fazer, resolveu prejudicar a imagem dos prefeitos do Brasil, dizendo que o mercado do sexo em Brasília está bombando por causa da presença dos prefeitos lá. Será? Não acredito nisso, não acredito. Eles devem ter ido lá para buscar dinheiro, verbas, etc., para as suas cidades. Só que eles têm uma forma um tanto interessante de buscar verbas no governo federal. Eles vão lá e vaiam o presidente. Eles dão cacete direto no governador do seu estado. E depois eles pedem dinheiro. É surrealista a coisa, sabe? Dá a impressão que a política é uma brincadeira. Só pode ser isso. A política brasileira é uma brincadeira, tanto é que nós temos 33 partidos, se juntam ali inimigos figadais para conseguir tempo na TV. Vamos parar de falar em política, vamos parar. Vamos falar em economia. Foi anunciado agora, há poucos dias, que haveria um aumento de 4% no imposto das bebidas, cerveja, refrigerantes, etc.
que haveria. Não houve. Ontem, o ministro Guido Mantega diz que esse aumento foi adiado por 90 dias, para que não haja pressão inflacionária. Aí a gente fica se perguntando, mas onde é que está a seriedade? Não do governo, a seriedade de alguns... Olha, eu não ia usar um qualificativo, um adjetivo para esse tipo de gente, bem adequado, mas não vou usar. Vocês devem estar imaginando o que eu pensei, que todo mundo deve estar pensando. Um refrigerante que custava R$ 2,50, um absurdo de caro, já uma latinha, eles passaram para 3. Aumentaram 16,5% o preço do refrigerante, baseados em que, cara pálida? É só ver aqui em Bento, isso aconteceu aqui. Vieram me denunciar e está comprovado, fizeram isso. R$ 2,50 passaram para 3. 50 centavos. 50 centavos, meu amigo. 50 centavos é 16,5%, querido. A cerveja aumentou, se aumentou foi bandidagem. É canalice dessa gente. As remarcações preventivas que eu comentava agora, a questão dos 15 dias atrás aqui. A Graça Foster anuncia que talvez a Petrobras vai ter que fazer um aumento moderado dos combustíveis ainda esse ano. Aí o que aconteceu? O que todo mundo está vendo. Aumentam o preço descaradamente, bandidamente aumentam os preços e nós, povo, pagamos a conta e aí botamos a culpa no governo. O que é isso? Isso é falta de vergonha. Aliás, a Páscoa. Vocês viram o que aconteceu na Páscoa? Jogaram o preço dos ovos de Páscoa, aqueles ovos de chocolate, a preço de ouro. E o pior de tudo é que teve quem comprou. Uma barrinha de chocolate custava 10% do preço que custava um ovo, proporcionalmente ao peso. E tinha gente que comprava, cara. Ou seja, nós precisamos tomar atitudes. Não compra, o tomate está caro, deixa apodrecer lá no mercado, na banca. A alface está muito cara, deixa murchar tudo, fica aquele... Deixa murchar tudo lá, não come alface. Se nós não tomarmos, nós, povo, tomarmos medidas, nós, preventivas, contra esses bandidos que administram os preços nesse país, eles fazem o que bem entendem, a tal de economia do mercado, do Fernando Henrique Cardoso, ele que enviou, acabou com o tabelamento da gasolina. Aí nós temos gasolina em Bento a 3,20, em Porto Alegre, aqui, nem precisa ser Porto Alegre, só descer um pouco a serra, já tem gasolina a 2,75. Quer dizer, e aí, meu amigo? Aí nós vamos culpar o governo por isso? Não, nós temos que nos culpar porque nós não tomamos atitude contra essas coisas. Boicota-se essa gente. Tem gente que vai abastecer nos postos mais caros de Bento. O Procon de Bento publica tabelas de preço de combustíveis. É só acessar, vai lá, abastece no posto mais barato. Deixa o cara querer enfiar no devido lugar a gasolina dele. Não paga 3 e tanto por um litro de gasolina se tem a 2,89. Por quê? Quer dizer, então nós também temos que tomar na cabeça mesmo, porque nós alimentamos esse tipo de gente. Pagamos para que eles nos tomem o dinheiro descaradamente como estão fazendo. Por que aumentaram o preço das cervejas e refrigerantes? É melhor explicar. Se você pagar, bem feito, você tem que tomar na cabeça mesmo. Deputados do Acre. Saiu na televisão domingo à noite aí, de 24, 21 deputados, horrores no Acre. O Acre é um estadinho desse tamanho aqui, ó. Conseguiram desviar, roubar dinheiro lá, doidado. Aí depois vão chorar em Brasília, precisa de dinheiro, porque os impostos estão elevados, porque não sei o quê, não sei o quê. Espera um pouquinho. Se imagine, lá no Acre é assim, 5.557 prefeituras. Quantas está havendo problemas de nomeia auxiliares, pega dinheiro de volta, etc. Deputados, senadores, etc. Em quantos está acontecendo isso? Vocês já imaginaram? A carga tributária brasileira está em 36 e alguma coisa por cento. E lá em 1995 era 29. Passou até 2002 para 34,57. Aumentou 1% agora nesses últimos 13 anos. 12 anos. E aí, meu amigo? Onde é que está indo esse dinheiro todo? Nós sabemos, né? Onde uma boa parte dele está indo. Aliás, digita lá no Google,
Sonegômetro, aí você vai ver quanto bandido tem sonegando impostos no Brasil. O ano passado, mais de 400 bilhões foram sonegados impostos que o senhor e eu pagamos. E eles ficaram para eles. Botam lá para o exterior, transferem dinheiro para fora. Os donos do Brasil são os que fazem isso, né? E nós continuamos reclamando por causa da Copa, que gastou 8 bilhões. Ninguém protesta contra os 400 bilhões sonegados. Protestam contra os 8 bilhões da Copa. Ninguém protesta contra os milhões e bilhões desviados em São Paulo no metrô. Protestam contra a Copa. Realmente o povo brasileiro tem tudo o que merece. Porque povo burro tem que carregar esses pesos realmente. Aliás, aquela velha piada que eu já contei várias vezes, do Japão, dos Estados Unidos, os presidentes lá reclamar para Deus, pô, Deus, lá no Japão, tsunami, terremoto, escambau, nós trabalhamos muito. Estados Unidos, maremotos, terremotos, escambau, tsunamis, sei lá, ciclones, furacões, tornados nos Estados Unidos. Aí Deus olhou para eles, dois, os presidentes, e disse, aí no Brasil não tem nada? Dá uma olhada no povinho que eu coloquei lá dentro. É esse povinho aqui que tolera esse tipo de coisa, que protesta contra os 8 bilhões da Copa, mas engole 400 bilhões sonegados. Outra, vocês viram o que aconteceu em Pernambuco ontem à noite? Bandidos, no meio desse povinho, saquearam lojas, saquearam mercados, saquearam caminhões. Até caminhão do Correio foi saqueado. E tinha 29 policiais da Polícia Rodoviária Federal apenas lá. Aí se a polícia vai lá, o exército vai lá e começa a matar esses bandidos, excesso. Aí a imprensa, amiga, começa, bota lá a mãe do Pichote, né, para chorar na televisão, porque houve excesso da polícia, aquela coisa toda. Esses bandidos querem avacalhar com o Brasil. É a síndrome do vira-lata. Síndrome do vira-lata. É isso que a imprensa brasileira está fazendo conosco, com o auxílio de alguns políticos, vagabundos, ladrões sem vergonha que nós temos e que apoiam esse tipo de coisa. Terrível. O que vai acontecer no Brasil? Ou os governos tomam atitudes fortes e firmes contra essa bandidagem, o meu amigo, nós vamos para uma guerra civil. É a única solução que eu estou vendo aqui, é uma guerra civil. A população se une contra essa bandidagem. Não tem outra saída, lamentavelmente. Ontem à noite, o Internacional jogou contra o Cuiabá. Ganhou de 4-1. Eu lembro que eu falei ontem aqui, fica tranquilo, Colorado, vai ser 4. Acertei. Não porque eu sou o Bidu, mas não. Eu assisto futebol muito frequentemente e... Aliás, eu nem assisti o jogo do Internacional ontem, porque eu sabia que ia ser 4. Eu assisti o Cruzeiro sendo eliminado lá, empatou com o São Lourenço. Futebol é resultados. Não adiantou o Cruzeiro jogar muito mais que o São Lourenço, como o Grêmio jogou muito mais que o São Lourenço. Não adiantou, o futebol é resultado. Está fora o Cruzeiro. Então, o campeão brasileiro de 2013 e o vice-campeão brasileiro de 2013 foram eliminados pelo campeão argentino, que é um timezinho que, se vier disputar o Campeonato Brasileiro, fica em 12º, 13º lugar. É coisa do futebol, por isso que a gente gosta tanto, né? Por isso. E nós estamos falando de futebol, vamos falar de entulhos. Você sabe quanto tem de entulhos no entorno do Beira-Rio? 1.600 caminhões. Esse é o cálculo. O que é esse entulho todo? Se lembra que quando o Internacional decidiu, engrossou assim, ficou cheio de balaca lá, e disse que nós vamos reformar o nosso estádio aí por conta própria, e calcularam que iam gastar 130 milhões, e aí venderam o estádio Eucalipto, que foi também uma área doada, e eles venderam lá, tá, e botaram o dinheiro na parada, só que aí sentiram que não ia dar. Mas já tinham destruído uma boa parte do estádio Beira-Rio, botaram esse entulho todo lá no entorno do Beira-Rio. Está ainda lá. Sabe o que eles querem agora? Como um monte de coisa, que nós, povo, gremistas, colorados, cruzeirenses, flamenguistas, paguemos a conta. O Internacional só quer o bônus da Copa. O ônus
deixa que o povo pague. E o pior de tudo é que vai ter político, governador, prefeito, não sei o quê, que vai acabar, aí até a presidenta vai acabar marchando com essa também. Se isso acontecer, eu acho que tem que haver um impeachment de quem tomar essa atitude. Quem assumiu os compromissos, assinou, que pague a conta, por favor. Para concluir, muito obrigado, pessoal. Nós comentamos aqui, quando tinha a abertura da Feira do Livro, mostramos imagem, que tinha sido colocado uma barraca daquelas, uma estrutura daquela, que impedia o acesso de cadeirantes ali na Marechal Deodoro com a Saldanha Marinho. Foi recuada, ficou bem, perfeito, ok, ótimo. Parabéns a quem fez isso, quem tomou essa atitude. Ótimo, é isso que a gente espera sempre das nossas autoridades, que nos auxiliem, deem condições para que tudo aconteça dentro dos conformes. E a Feira do Livro está excelente. Compareçam, vou dar uma visita, porque é bom. Livro é cultura, é saber. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. Eu volto amanhã.